Bom, de novo, boa noite. Estamos aí na nossa caminhada dos estudos bíblicos na nossa igreja e estamos falando sobre as doutrinas da graça, doutrinas essas que são importantes para o nosso entendimento bíblico, para o nosso amadurecimento bíblico, o entendimento geral daquilo que Jesus fez na cruz, da segurança que nós temos naquele ato da cruz. E nós estamos caminhando para a última doutrina da graça, já estamos aí, podemos dizer que no meio do nosso estudo bíblico, sobre a última doutrina da graça, que é a perseverança dos santos. Essa nossa aula, ela vem para nos fazer trazer um entendimento, mais aguçado sobre aquilo que as Escrituras falam acerca da nossa salvação. Então, na nossa segunda aula sobre essa doutrina, nós vimos que a realidade da segurança da salvação, ou seja, aquele que foi salvo pela graça, e ele certamente vai permanecer salvo até o fim, até o arrebatamento ou até o dia que findar o seu tempo de vida aqui nessa terra. E essa condição, essa bênção, essa certeza, ela é para aqueles que verdadeiramente tiveram encontro com Jesus. Então, o salvo é aquele que teve um encontro com Jesus. Eu não estou falando sobre religião, sobre placa denominacional, sobre filosofia de vida. Eu estou falando de alguém que teve um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, o Cristo das Escrituras, o Cristo dos Evangelhos. Então, essa pessoa salva por Ele pode ter a certeza bíblica de que ela será preservada até o dia final. Então, quando a Bíblia ela fala dessa certeza, ela aponta para aqueles e somente aqueles que foram salvos pela graça. E esses salvos pela graça, como consequência dessa salvação, tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho. Então, essa verdade da segurança da salvação é para aqueles que de fato foram salvos. Esses salvos em Cristo serão confirmados ou preservados pelo Senhor até o fim. Então, veja que a preservação aqui não sou eu ou você quem faz, você quem a garante. Essa preservação é Deus quem nos dá, é Ele quem nos garante, é Ele quem confirma isso e que nos mantém até o fim. Então, nós temos por meio dessa doutrina e das outras doutrinas da graça, a verdade que a obra salvadora realizada nele, em Cristo, além dele ter realizado essa obra, a obra foi Ele quem realizou, Ele também nos preserva, nos mantendo firmes no caminho dele até o fim. Então, em nossa última aula, nós vimos alguns textos bíblicos que apontam essas verdades e hoje nós vamos ver alguns outros textos que vão apontar para o fato da impossibilidade de cair desse estado da graça. A Bíblia vai nos dizer que é impossível ao que foi salvo cair desse estado de salvação. A afirmação da impossibilidade de cair da graça é encontrada em diversas partes da Escritura. Então, nesses textos nós vamos poder ver que os verdadeiros crentes jamais cairão da graça ou perderão a sua condição de salvo. É impossível. Isso é o que a Escritura diz. Nós temos, por exemplo, e uma coisa que nós temos aqui que deixar claro, a Bíblia não se contradiz. Aí você vai dizer, mas há textos que vão dizer o contrário. A Bíblia não se contradiz e eu acredito que nós concordamos nisso. Ela não entra em contradição. O que nós precisamos observar é, esses textos, eles precisam ser cuidadosamente interpretados dentro do seu contexto. Esse é
digamos assim, é um segredo, um grande segredo da interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, de modo algum, ela se contradiz. Então, nós vamos ver alguns textos que vão mostrar para nós a impossibilidade de cair desse estado da graça, né? Da condição de salvo. Nós temos, por exemplo, quero começar com o exemplo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24. É importante que você pegue a sua Bíblia e você veja o texto, tá? Vou dar um tempinho para você fazer isso. Pega aí sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 5, no verso 24. Então, uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar é que a Bíblia, ela não se contradiz e a verdade que ela traz tem um pano de fundo que precisa ser levado em consideração. Então, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual a razão desse escrito, qual o ensinamento que vem antes e depois. Um grande erro que muita gente comete é pegar um texto isolado, né? E muitas vezes, isolando esse texto, você já vai tirar ele fora do contexto real, né? Da narrativa que vai trazer o entendimento claro. E por tirá-lo do contexto, ele perde a sua realidade. E aí as pessoas distorcem o que a Bíblia diz, e muitas vezes não por má índole, não por qualquer razão de ser mal, de querer fazer uma heresia, mas por não usar as ferramentas corretas, por não usar tudo aquilo que a Bíblia mesmo ela vai nos dizer, as fontes, o entendimento, e acabam ensinando errado, né? Então é preciso olhar para os textos dentro do seu contexto. E eu acho que já deu tempo aí de você pegar a sua Bíblia. João capítulo 5, verso 24 diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O ponto a ser observado aqui é que aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador já tem vida eterna. É o que Jesus está dizendo. Aquele que crê em Jesus, aquele que o recebeu, que recebeu o chamado de Deus, que ouviu esse chamado, ele tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, mas ele já passou da morte para a vida. Então veja que Jesus não trata a salvação dos seus como um prêmio futuro. Jesus não está dizendo que a salvação é algo lá no fim, lá quando morrer, lá quando o céu se abrir e Jesus vir buscar a sua igreja. Então não é um prêmio futuro. E ele também diz que ele não está dizendo que esse prêmio futuro vai necessitar da manutenção do salvo, ou seja, eu sou salvo, só que essa salvação só acontece lá no fim, e essa salvação só vai acontecer lá no fim, certamente, se eu mantê-la firme. Não é isso que Jesus está dizendo, não é isso, pelo contrário. Jesus trata o que ele salvou como já salvo. Jesus diz: aquele que ouve e crê tem a vida eterna. Não entra em juízo e já passou da morte para a vida. Então ele não diz, ele terá a vida eterna. Ele diz, ele tem a vida eterna. Ele não diz, ele será um dia julgado. Não, ele diz que ele não entrará nem em juízo, ele nem vai entrar na sala do julgamento. Lá ele não entra em juízo. Ele não diz, talvez ele vai passar da morte para a vida. Ele diz, ele já passou da morte para a vida. Veja aqui
Que verdade maravilhosa e fantástica. O que é salvo é automaticamente salvo. Ele já passou da morte para a vida, ele nem passará pela sala de julgamento, ele já tem vida eterna. Ele já tem aqui mesmo, ele já tem, é garantido a ele, é dele, foi comprado para ele. Então aquela pessoa que ouviu, ou seja, aquele que ouviu, ele ouviu porque a voz do soberano chamou. Então ele ouviu. Veja que está tudo em Deus, não está em mim, não está em você. Eu ouvi, mas eu não ouvi porque o meu ouvido é muito bom. Eu não ouvi porque eu sou extremamente sensível à voz do soberano Senhor. Eu ouvi porque Ele me chamou. Aí vai dizer, aquele que creu, e ele creu por quê? Porque ele é muito bom, porque ele é muito bonzinho, porque ele é uma pessoa mais fácil de crer. Não, ele creu porque o Espírito de Deus o convenceu. Porque o Espírito de Deus tirou-lhe a cegueira da escuridão. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida. Mais uma vez, está nele, não está em mim. Então eu ouvi porque Deus me chamou, eu criei porque o Espírito de Deus me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Ele tocou o meu coração, Ele tocou, e por conta disso eu fui efetivamente salvo. Então é efetiva essa salvação. Ela não acontece aqui após isso eu preciso manter isso com todo cuidado. Então aquela ideia, né? O cara vai para o culto domingo, a família vai para o culto domingo e lá ele pede perdão. Vamos dar um exemplo aqui clássico, né? O dia de ceia, a nossa ceia no domingo, e a pessoa vai lá, ela ceia, ela ora, ela chora, ela se arrepende e ela ouve a palavra e a palavra fala com ela. E aí ela volta para casa dela, ela está salva, está se sentindo bem, firme, forte. Aí na segunda-feira ela volta à vida normal, os problemas normais. Aí lá no serviço dela, alguém fala algo, ou a chateia, ou algo acontece e ela peca. Ela peca. Aí ela já sente que está perdida novamente. Aí ela tem que esperar o próximo culto, ela tem que esperar. Não é assim. Não é assim, irmãos. Essa salvação é efetiva. Ela não depende de nós. Aí nós temos que entender o que nós já falamos antes. Que o salvo vive como salvo. Se comporta como salvo. O salvo tem a vida transformada. Por isso que essa salvação e essa eficácia da salvação, a questão da perseverança dos santos é para o salvo. É o salvo, aquele que teve experiência de salvação. Um outro texto também que é bastante esclarecedor está também no Evangelho de João, lá em João. Aproveita que você está com sua Bíblia aí, não deixe de abrir, se você puder até, grife esses textos para que você possa relembrar novamente depois sobre eles. João capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 ao verso 29. João capítulo 10, verso 27 ao 29, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então Jesus começa chamando essa ovelha de suas. As ovelhas aqui são propriedade dele.
pertencem a Ele, são dele, não estão abandonadas, não foram alugadas, foram compradas, foram geradas nele a partir do poderoso ato salvador da cruz. Ele vai dizer que essas ovelhas que são suas ouvem a voz dele. Então, as ovelhas aqui, elas conhecem a voz do seu pastor. Seus ouvidos estão sensíveis à voz desse pastor. Ele vai dizer também que essas ovelhas suas e que lhe ouvem, ele diz que elas o seguem. Essas ovelhas, elas caminham nas pegadas do seu pastor. Ele vai dizer também que essas ovelhas que são suas, que ouvem, que o seguem, elas têm a vida eterna. Jamais perecerão, porque Ele deu a ela a vida eterna. Então nós temos aqui mais uma vez uma condição de presente, não de futuro. Ele não disse, eu darei a elas vida eterna. Ele disse, eu dou a elas a vida eterna. Então ele confirma a vida que lhes foi dada, dizendo o seguinte, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, ele não permitirá que pereçam. Ele não vai deixar que sejam tomadas dele, sejam arrebatadas da mão dele. E ele finaliza dizendo, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém as arrebata. Então nós observamos aqui uma dupla proteção. As ovelhas de Cristo, os salvos pela graça redentora, sempre estão protegidos pela mão de Jesus Cristo e pelas mãos do Pai. Uma dupla proteção. Se você tem a sua vida nas mãos do Senhor, se você teve um encontro com Ele, você é duplamente protegido. Você está protegido pelo Pai, você está protegido pelas mãos de Cristo. E ninguém arrebata. Então, o salvo, ele é propriedade de Deus. Ninguém pode ousar tirar de Deus o que pertence a Ele. Nem você pode fazer isso. Sabia disso? Nem você pode fazer, sério. Você não pode fazer isso. Você não pode sair. Você não pode pular do colo do Senhor. Nem você. Cuidado do qual nós somos objeto é tão grande, é tão poderoso que nos impede até mesmo de pularmos dos braços do Pai. É tão maravilhoso que nos impede. Na sua carta aos crentes de Roma, Paulo ele fala sobre essa impossível separação. E esse texto é um texto fantástico também. Lá em Romanos 8, abre aí, Romanos 8, capítulo 38 e 39. O texto vai dizer o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o argumento que Paulo usa aqui é que nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum acontecimento, nenhum ser humano ou mesmo um ser angelical poderá nos separar do amor de Cristo. O capítulo 8 de Romanos, ele começa com nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo, e ele termina com nenhuma separação, porque nós estamos em Cristo. Então nada, o salvo, não há condenação mais contra ele. Nenhuma condenação há. Por que não há nenhuma condenação? Porque a justiça de Deus foi saciada na pessoa de Cristo. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Então a justiça aconteceu, ele tomou o nosso lugar. Por isso nada
nos condena mais. E de modo algum seremos separados dele, porque nós estamos em Cristo. Então, entre o começo e o fim, entre a nossa conversão, o nosso chamado, o nosso encontro com Jesus e o fim, há um vale de lutas, há conflitos, há pressões, há buracos, há obstáculos. É uma caminhada de luta. Lutamos contra os desejos da carne, lutamos para nos portar dignamente como aqueles que foram chamados pelo Senhor. Precisamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, pedir que Deus nos molde, nos transforme. Então é uma caminhada difícil, sim, a Bíblia não nega isso. Mas o viajante no caminho da salvação, ele tem a segurança de chegar ao destino e de chegar nesse destino vitorioso. Não porque ele é bom bastante, não porque ele é muito santo, não porque ele faz tudo direitinho, não por isso, embora nós precisamos agir assim. Mas é porque o Senhor, o Eterno, o Soberano, o preserva, o mantém. Então, essa é a verdade da doutrina da perseverança dos santos, ou da preservação dos santos. Nós somos preservados pelo Senhor. Nós perseveramos não porque nós somos muito excelentes, porque nós somos super crentes. Nós perseveramos porque Ele nos mantém, Ele nos dá força, Ele nos dá vida, Ele nos dá ânimo, Ele puxa a nossa orelha, Ele nos coloca no caminho de novo, Ele fala por meio do Espírito dEle a nós, Ele nos coloca em problemas, lutas, situações para nos despertar. E certamente, em qualquer período que nós viemos a perder a vida, essa vida física terrena, em qualquer período, o salvo, quando o coração dele cessar, ele entra na eternidade com o Senhor. E se nós não enfrentarmos a morte, se o céu rasgar e o Senhor vir buscar a sua igreja, pode ter certeza também que nós seremos arrebatados junto com Ele. Não porque somos bons, mas é porque Ele, na sua graça misericordiosa, além de nos comprar, Ele nos mantém, nos preserva. Que esse estudo traga sobre o seu coração nenhum tipo de sentimento de superioridade, nenhum tipo de sentimento de orgulho, ou de sentimento de, então, já que está tudo certo, eu vou vivendo. Até porque quem tem esse pensamento, há uma grande probabilidade de não ter sido salvo, porque o salvo quer viver como salvo. E quando nós ouvimos essas maravilhas no nosso coração, ele nos leva a pensar, a honrarmos esse soberano Senhor, que fez tudo isso por nós, um plano perfeito, um plano maravilhoso, um plano eterno, uma garantia. Nós temos a garantia. E é sobre essas garantias que eu quero falar com você na nossa próxima aula, tá bom? Então medita nessas verdades bíblicas, releia esses textos, dá uma olhada de novo e tira aí um momento para orar ao Senhor. Vamos orar juntos? Feche seus olhos aí, aquiete seu coração. Senhor, somos gratos a Ti, pelo Teu amor grandioso, pela Tua compaixão, pela Tua graça poderosa que nos comprou, que nos salvou e que nos mantém. E a promessa do Senhor é que o Senhor nos manterá até o fim. Então esse é o plano eterno, perfeito do Senhor. E nós somos gratos a Ti. Ajuda-nos a viver conforme a Tua vontade. Ajuda-nos a nos levantar se estamos caídos, a nos animar se estamos desanimados, cansados. Tira do nosso coração toda preocupação. Que esses dias que nós estamos vivendo possam nos ensinar que de fato o
Senhor é soberano, o Senhor governa a história e que com o sopro da sua boca tudo se desfaz. Que continuemos firmes e constantes em Ti. É o que eu te peço nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.